A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Ei pessoal, começa agora o podcast Nossa Macaé, da TV Câmara. O Nossa Macaé fala de assuntos importantes e nessa edição o papo é relevante, pois vamos falar sobre o Enem 2025. As provas vão ocorrer neste domingo, 9 de novembro, e também no dia 16 de novembro. Vamos falar um pouco como pais e professores podem ajudar na reta final do Enem sem aumentar a pressão. Sou a jornalista Pés Maressa e hoje, em especial, eu apresento este podcast Nossa Macaé. Você também pode acompanhar outros programas nas redes sociais da TV Câmara, @Câmara de Macaé. Confira também as sessões da Câmara as sessões da Câmara que acontecem todas as terças e quartas a partir das 10 da manhã. As sessões são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara de Macaé. Você também pode conferir os programas como Sessão do Dia, Resumo da Semana, que traz os destaques do Legislativo macaense. Além disso, temos o Jornal 360, que eu apresento, que vai ao ar toda sexta-feira no YouTube Câmara de Macaé. Acesse, curta, compartilhe as nossas redes sociais da TV Câmara, né? As redes sociais da TV Câmara, beleza? Sem delongas, a nossa conversa hoje é com o professor de Química e coordenador do pré-vestibular social, Marcelo Viseu, e o professor de Geografia, Saulo Cristiano Barbosa. O Saulo atua há mais de 10 anos com terceira série e pré-vestibular. E o professor Viseu, há mais de 20 anos, trabalha no pré-vestibular social. Mas, inclusive, já falamos aqui também na TV Câmara sobre o projeto do pré-vestibular social, o que é, como funciona, e é só acessar o YouTube Câmara de Macaé que você vai encontrar o material que foi gravado para o podcast Raízes. Obrigada, gente, por aceitar o nosso convite. E aí, eu já começo, pessoal, com uma pergunta, hein? Mais de 300 alunos do pré-vestibular social vão fazer o Enem 2025 neste domingo. E o que muda no Enem deste ano em relação aos anos anteriores? Boa tarde, Pés. Boa tarde, Saulo. Queria agradecer o convite, mais uma vez, da gente estar aqui. E aí, falando agora do Enem 2025, que está batendo na porta aí, né? Próximo domingo, 9/16. Então, a gente teve algumas pequenas mudanças, né? Para esse Enem, que ele volta a certificar o ensino médio, tá? Mas aí tem uns critérios, né? O aluno ele tem que fazer 450 pontos em cada área do conhecimento, né? E fazer um mínimo de 500 pontos na redação. Ah, entendi. E aí, me conta mais assim, como que funciona o Enem hoje, né? Os materiais, quais são os pesos? Conta aí um pouquinho pra gente, como é que funciona esse Enem. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Boa tarde, Viseu. Boa tarde. Só para lembrar, gente, que assim, pode ser boa noite, bom verdade, dia. né? A gente tá gravando à tarde, né? a gente não sabe assim, o que é o pessoal de casa, né? Qual horário que eles vão assistir. Mas sejam todos bem-vindos em qualquer horário. Exato. Então vamos lá. Vale lembrar o seguinte: o Enem é dividido em 2 domingos. Sendo que no primeiro domingo o aluno vai fazer a prova de linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e redação. Então ele terá 5 horas e meia para resolver 90 questões mais a redação. No segundo domingo, ciências da natureza e suas tecnologias, ou seja, química, física, biologia e matemática. Então é assim que está estruturada a prova. Entendi. Aí eu queria também ressaltar uma outra mudança que teve para esse ano, tá? Que é uma questão específica na redação,
né? A redação ela tem uns critérios, né, de correção, e os alunos que treinam para o Enem a redação, eles estão acostumados a ter um negócio que a gente chama de repertório de bolso, né? Que são umas citações assim genéricas, mais comuns, que às vezes o aluno tem muito domínio sobre o tema que está ali no Enem, e ele utiliza ali algumas ideias que não necessariamente, né, tem muito a ver com o tema da redação, né? E aí o manual do candidato lá, o manual da redação, eles vão ser um pouco mais criteriosos esse ano, então tem que tomar um certo cuidado com a competência 2 lá da redação, né? Não pode usar, tem que tomar cuidado com esse repertório de bolso, né? Para que a argumentação que ele faça seja uma argumentação genuína, não seja uma coisa assim que tangencie o tema, né? Que fique ali rodeando, mas que não fale efetivamente do tema. Vamos falar bastante de redação aqui, né? Porque é um assunto bem comentado também. Então, a pergunta: a redação continua o mesmo formato? O que os alunos devem esperar? Não, a redação ela tem a estrutura dissertativa argumentativa, né? Ela pontua de 0 a 1000 pontos, tá? São 5 competências que são avaliadas, e cada competência dessa vai de 0 a 200 pontos, né? São dois corretores, né, que avaliam, né, individualmente, né? E tem uns critérios aí para não tirar nota 0. Por exemplo, né, são as dicas? Tem umas dicas, né? Se você fizer isso, você zera a redação, né? Não pode, tá? Então, posso falar já as primeiras dicas da redação? Quais são os erros mais comuns? Seriam esses? Então, tem esses erros comuns, né? Que é você fugir totalmente do tema, tá? Você fazer uma redação com menos de 7 linhas, também não pode. A redação ela vai até 30 linhas. Então, se você fizer com menos de 7 linhas, você já zera a redação, tá? A redação também, a proposta da redação, ela tem ali alguns textos motivadores, que o aluno tem como base ali para ter uma noção ali do tema, tá? Então, ele também não pode copiar nada daqueles textos motivadores. Tá? E o aluno que está acostumado a treinar a redação do Enem sabe disso, né? E também não pode ter nenhum impropério, né? Não pode ferir direito humano, esse tipo de coisa não pode ter na redação. O que mais, Saulo? E o aluno tem que ter cuidado com a estrutura da redação. Então ele tem que fazer a introdução, em que ele vai apresentar os argumentos que ele vai utilizar. Depois vem o segundo parágrafo, desenvolvimento do argumento 1, depois desenvolvimento do argumento 2, se ele quiser o argumento 3, depois a conclusão. Ele não pode misturar esses argumentos, senão ele acaba perdendo algumas pontuações. Então, um detalhe muito importante: quando ele for fazer a conclusão, tem 5 elementos que validam a conclusão. Então ele vai ter que, ele vai expor o problema ao longo da redação, e com a conclusão ele vai fazer a finalização. Então ele vai ter que citar um agente, ele vai ter que citar uma ação, um modo de agir, um efeito, e vai ter que detalhar isso. Se ele não fizer tudo isso na redação, ele não tem sua pontuação contemplada. Entendeu? Pontuação total, né, desse critério. Isso ajuda eles a aumentarem a nota, né? Sim. A redação, ela sempre traz um problema, né, que está acontecendo no Brasil, que é um problema social, e a redação ela sempre propõe uma proposta de intervenção, né? Então o aluno ali na conclusão ele tem que dar uma proposta de intervenção de como resolver aquele problema, né? Então, mas sempre gira em torno de um problema social que acontece no Brasil. Então a gente já teve, por exemplo, a questão dos surdos, né? No Brasil, educação dos surdos. A gente já teve... Lembra aí, Saulo, temas aí de redação do Enem? Meio ambiente. Sim. Meio ambiente pode cair, né? Então, um dos temas que pode cair Enem 2025, vamos prestar atenção nas hipóteses. Quais serão os temas? Posso te dar um exemplo de uma claro. finalização da redação? No ano passado, 2024, a gente teve 470 mil pessoas afastadas no INSS por conta de saúde emocional. Então isso é um dado, né? De acordo com o próprio órgão do governo. Então a gente tem aí quase 500 mil de pessoas só por isso. Lembrando que são aqueles que têm carteira assinada. Ou seja, dos 100 milhões de brasileiros com idade apta a trabalhar,
37 milhões aproximadamente têm carteira assinada. Desses 37, quase 500 mil ficou afastado. Então suponha que cai o tema saúde mental no Brasil contemporâneo. Aí o aluno vai ter que apresentar os argumentos lá na introdução, vai ter que fazer o desenvolvimento. Na conclusão, ele vai ter que citar esses 5 elementos. Então como que ficaria? Eu botei uma simulação assim. Conclusão. Portanto, o Ministério da Saúde, ele citou a gente, né? Tá resolvendo o problema. O Ministério da Saúde deve implementar programas por meio da capacitação, por meio de campanhas públicas. Aí, programas, eu te dei a ação. Campanhas publicitárias, aí eu te dei o modo, a fim de conscientizar a sociedade acerca da importância da saúde mental. Aí eu não falei o efeito disso. O que isso traz de bom? Se eu não falar, perdi ponto. Então, vou ter que falar o efeito. Tais ações devem apresentar, por exemplo, depoimentos de pessoas reais que superaram transtornos psicológicos. Aí eu citei o efeito e dei o detalhamento. Aí eu fechei os 5 critérios da conclusão. Boa então, técnica, né? Muito atento. Lembrando que ele não pode citar algo fora do tema. E muito menos copiar o texto motivador. Senão ele já está perdendo ponto. Então a redação é atenção, né? Exatamente. O primeiro dia, quais são as provas do primeiro dia? A redação? Então, tem a redação, né, que ele tem que controlar junto com as outras questões, né? Tem a prova de linguagens, onde ele escolheu previamente uma língua estrangeira, né? Vai ter a prova de... O resto das linguagens é português, literatura, né? E você tem também a prova de ciências humanas, que é história, geografia, filosofia, sociologia, questões de atualidades ali. Então, tudo isso ele tem que controlar em 5 horas e meia no primeiro dia. Lembrando, gente, que dia 9, né, neste domingo, acontece a primeira prova do Enem e dia 16 é a segunda. Mas, como é que o estudante está nessa reta final? Como é que ele faz agora o cronograma de estudos? Faltando aí poucos dias. O pessoal está meio desesperado, né? Olha só, uma coisa importante. Primeiro, separe cerca de 1h30 para fazer a redação. Porque ele vai ter que fazer o rascunho e passar a limpo. E tem que ser uma letra legível para facilitar a vida do corretor. Então ele tem que ter 1h30 para a redação. Mais meia hora para preencher o cartão resposta. Então essas 5 horas e meia, a gente já tem 4 horas, né? Perdemos 1h30 para a redação, meia hora ele tem 3 horas e meia para fazer as 90 questões. Como é que o aluno está hoje? Isso dá menos de 3 minutos por questão, né? Numa prova que é extremamente extensa, de 90 questões, né? Então ele tem que ter um controle sério ali do tempo dele, né? A gente tem umas dicas aí para esse controle de tempo. Mas assim, você perguntou de como que eu vou estudar nessa reta final, né? Então, essa reta final é importante fazer revisão. Não está na hora de ficar vendo conteúdos novos, né? Porque falta muito pouco tempo para a prova, sabe? Então, focar naquilo que você já estudou, né? Rever aí os conteúdos que você já aprendeu. Tem algumas matérias, por exemplo, vou falar um pouquinho da minha matéria, né? Tem... Química. Eu sou de Química, então, na parte de Química tem ali, não tem muita decoreba não, sabe? Mas tem algumas coisas ali pegadinhas. Tem algumas coisas que são memorizadas, então é importante dar uma relembrada, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, funções orgânicas, né? Funções orgânicas, ele precisa olhar ali para uma molécula e dizer que tipo de molécula é aquela. Se é um aldeído, uma acetona, um ácido carboxílico. Então, isso pede uma certa memória visual, sabe? Então, é importante, por exemplo, fazer esse tipo de revisão, né? Por exemplo, lembrar do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio sempre cai, né? Lembrar conceitos de oxidação, de redução, enfim. Essas coisas que ele viu já durante o ano, que ele precisa dar uma revisada nesses conceitos, sabe? Não dá tempo agora de ficar aprendendo coisa nova, meio que dar uma lembrada assim no que você já tem, no repertório que você já tem, né? Para poder fortalecer aqueles conhecimentos que você já adquiriu durante o ano, né? Não dá para aprender 3 anos de ensino médio nesses últimos dias. Não tem como, né? A matriz curricular do Enem, ela está aí desde 2009, né? Ela basicamente o ensino médio inteiro.
Então, é muito conteúdo, né? A gente lá no pré-vestibular social tem uma dificuldade enorme, porque a gente tem que basicamente fazer esses 3 anos de ensino médio, né? Em alguns meses, né? Em 7, 8 meses, né? Porque a prova do Enem é agora no início de novembro. Então, ou seja, a gente consegue dar aula até ali o meio de outubro, e do meio de outubro para o início de novembro a gente faz revisão, né? Que é que todas as escolas fazem por aí, né? Então, assim, é muito conteúdo mesmo, é super corrido, né? Então, algumas coisas, pô, lá do início do ano eu falei de modelos atômicos, né? A ideia do átomo é o início, né? Então, será que o aluno lembra? Pô, ele provavelmente, se ele der eu vou fazer uma revisãozinha essa semana, né? Ele vai dar uma lembrada, né? Assim como vários conceitos de ciências humanas, geografia, de história, né? Pô, o aluno não pode ir para a prova do Enem sem saber história do Brasil, né? As fases básicas ali de história do Brasil, que cai muito história do Brasil, né? Geografia cai o quê? Sim, olha, geografia, urbanização, agricultura, indústria, ele vai ter que saber alguns conceitos, mas tem uma dica interessante que é a seguinte: sugiro que o aluno ele elenque 10 questões de cada disciplina aleatoriamente e tente resolver as 10. Então ele vai pegar 10 de cada disciplina. Aquelas questões que ele errar, e aí ele vai ter que fazer, pode pedir ao ChatGPT para baixar a questão do Enem e preparar para você esse simulado. Você terá um diagnóstico. Aquilo que você errou é onde você vai ter que estudar o conteúdo, porque aí você não perde tempo estudando aquilo que você já sabe. Boa dica. Entendeu? Errou geografia, cartografia, que vários alunos odeiam. Então você vai reforçar a cartografia. Entendeu? Como? Aí você vai para livro, vai para YouTube. Pode ir no meu canal do YouTube que tem aula de cartografia, tá tudo bem. Faça seu canal aí pra galera. Professor Saulo Cristiano. Mas ele vai fazer isso. Pô, eu quero passar o meu também. Fala aí, professor. O meu é diferente. O meu chama Quiminoia. Quiminoia. Sem acento. É uma brincadeira aí de química, então. Tem um conteúdo do ensino médio todo lá e tem revisão do Enem também. Agora... A leitura também ali das provas, né, dos textos, costuma ser longa, né? A gente como que treinar essa interpretação aí de uma forma mais prática? Aqui, ó. Sublinha a parte importante da pergunta. Com essa caneta não, com a caneta preta. Mas é azul preto. Não, é preta de cor transparente, sabe? Mas olha só, mas é porque a minha os cotidianos. Brincadeira. Mas olha só, tem que sublinhar a parte importante da pergunta. Entender o comando. Então ele vai ler o texto, tem gente que sugere que pule o texto. Eu acho muito arriscado, tá? Mas cada aluno vai desenvolver sua técnica aí, a gente não vai mudar na semana da prova. Mas eu sugiro que lê o texto parando a cada período. Tem textos que são mais difíceis mesmo. O que eu sugiro? Chegou um ponto, para, o que o autor falou até aqui? Entendi? Continua. O que ele falou até aqui? Entendi? Continua. Chegou na hora da pergunta, sublinha o comando. Ele está pedindo uma causa, uma consequência, ele está pedindo uma relação. O aluno tem que identificar isso, que aí ele se poupa de ter que reler tudo de novo. Porque inclusive esses verbos é uma coisa que eu sempre falo... Dica, né, para os alunos, então. Aí, vou falar da parte de ciências exatas, né? Tem muita questão que tem um texto e esse texto, efetivamente, ele só contextualiza. Às vezes tem algum dado nesse texto, né? Mas ele não necessariamente é essencial para resolver a questão, né? Então, é legal o aluno olhar lá o último parágrafo da questão. Normalmente ali vai ter o comando da questão, o que o Enem quer que você faça, né? Que você, em ciências humanas, talvez relacione, que você... Aí tem um verbo lá que é o comando, né? Então, de repente, esse verbo ele está ali no texto, sabe? Quando ele for ler o texto, né? Se precisar ler o texto, e ele vai ler esse texto, ele vai achar esse verbo. E às vezes esse também está nas opções, sabe? Então, tem uma técnica para fazer questão do Enem, né? Mas no geral é assim, tu dá uma olhada ali no último parágrafo, né? Onde tem o comando da questão, o que a questão quer que você faça, né? Você tendo que ler o texto, você já tem e dá uma olhada nas opções também. Porque você lendo o texto, eu já sei o que a questão quer, eu já leio esse texto já com uma noção do que eu estou procurando, o que a questão quer de mim, sabe? Isso poupa tempo, por quê? Porque a prova é muito extensa, você tem menos de 3 minutos por questão, né? Então você gasta questões de ciências humanas e de linguagens, né? São questões que
tem textos enormes. E aí você gasta, de repente, só para ler aquele texto, você já gasta os 3 minutos, né? E aí você precisa gerenciar esse tempo. Então, o que acontece? Você tem que dar um foco, tá? Lê primeiro o comando da questão, leia o comando da questão, depois você vai lá ler o texto já com uma noção do que você quer, ok? E a outra coisa que a gente pode dar de dica no controle do tempo é o que, Saulo? Deixa eu pensar uma coisa útil. Não ficar pulando questão para voltar depois. Ah, boa. Porque corre o risco de não dar tempo. De você voltar, E aí, né? se você chutar, o TRI pode te pegar. O TRI é a teoria de resposta ao item. Então, ele considera as questões por níveis de dificuldade. Isso é definido só depois da prova. Então, se o aluno acerta uma questão difícil, imagina uma corrida de obstáculo, você pula essa altura. Depois você chega e não consegue pular essa, ou seja, você acerta uma difícil e erra uma fácil, porque a fácil você estava cansado e pulou e depois você só marcou porque não deu tempo. Ah, tem esse sistema aí também, né? Tem. Vocês Se o querem aluno- explicar como é que funciona? Então, teoria de resposta ao item, como funciona? As questões são divididas em grupos, difíceis, fáceis e medianas. Se o aluno acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil, ele não ganha a pontuação inteira nessa questão difícil que ele acertou. Porque o Enem analisa uma coerência. Então, eu vou pegar aqui na geografia, por exemplo. Se ele acerta uma questão, sei lá, de conceitos de migrações, depois eu dou uma outra questão em que eu te dou um exemplo prático e peço para você relacionar. Você acertou a do exemplo prático, que é mais difícil, e errou a do conceito, que é mais fácil, você perde ponto nisso aí. Por isso que a nota vai muito fracionada. Então, ele tem que ter uma coerência nesse número de acertos. Como é que ele vai fazer isso? Fazendo a prova inteira. Não pode deixar, deixei 15 questões sem fazer e sair chutando. Você pode simular. Então a ideia é que você leia, sublinhe, e aí cada aluno vai ter que praticar um pouquinho do autoconhecimento. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram muitos concursos. Cada um que vai fazer concurso tem uma técnica. Tem gente que começa naquilo que é mais forte. Ah, eu sou bom em química, então eu vou começar por química. Ah, não, eu sou bom em geografia. Ou tem gente que segue uma sequência lógica. Aí Funciona? o aluno vai ter que se conhecer, porque cada um vai ter sua dinâmica. Entende? Tem aluno que por A exemplo... estratégia, né? Qual é a sua estratégia? eu vou ali, né? fazer as questões que são fáceis para ganhar confiança, né? E depois vou tentar fazer a média, e é difícil, né? Então, isso é meio de cada um, né? O que você não pode vacilar é se perder no tempo e ir pulando um monte de questão, né? E isso depois também tem que ficar de olho no cartão resposta, né? Porque aí no final, naquela meia hora, 20 minutos para marcar o cartão resposta, se você tem um monte de questão em branco, né? Você pode se perder nesse tempo, porque aí você deixei aquela meia hora para marcar o cartão resposta, mas aí eu pulei um monte de questão. Eu não fiz essa aqui, eu esqueci de fazer essa. Aí vai lá, vai para a questão e aí perde de repente 3, 5 minutos que você estava marcando o cartão resposta. Aí chega no final aquela correria, né? Então é extremamente importante ficar com esse controle do tempo. O emocional pode interferir no rendimento, no desempenho, na prova do Enem, no desempenho do estudante? 100%. Porque, veja só, aqui é muito importante o aluno tentar, literalmente, se entender e se acolher durante a prova. Em que aspecto? Vocês já tiveram um branco fazendo alguma prova. Como é que o corpo está se comportando nessa hora, quando você tem um branco? O corpo, nosso cérebro vai buscar prazer e sobrevivência, sempre. Ou seja, você está na luta ou na fuga. Se você ficar com medo, se o aluno entrar na prova com medo, pensando, nossa, isso aqui vai decidir minha vida, se eu perder, meu pai vai me expulsar de casa, eu sou a decepção do mundo se eu não for bem, se eu não passar. Ele já está entrando com uma carga emocional ali de peso. Então, na hora que ele se deparar com uma questão que ele não sabe, o corpo começa a preparar, vamos fugir daqui. E aí o corpo vai... O cérebro prepara o corpo para fugir. Então vai jogar sangue nas pernas, vai faltar sangue no cérebro, falta oxigênio, deu branco. O que ele vai ter que fazer? A autorregulação na mesma hora. Por isso que o letramento emocional é muito importante no momento da prova. Para ele se entender, peraí, eu tô com medo, tô com muito medo, peraí, posso ir ao banheiro? Vai lá, lava o rosto. Pratica uma técnica de respiração para fazer o sangue chegar no cérebro de novo e aí você volta e continua fazendo.
Então ele vai ter que vai ter que ressignificar. Dá a dica da técnica aí, Saulo, técnica de respiração. Pô, tem várias, mas uma bem simples. Ele vai ter que puxar o ar por uma narina só, prender o ar por 5 segundos e soltar do outro lado. Essa técnica vem do budismo, entendeu? E aí o cérebro, o ar mecanicamente volta, o sangue volta a irrigar o cérebro, o oxigênio vai também, você dá uma tranquilizada. Porque se ele ficar dentro do... Costumo falar com os meus alunos o seguinte: cuidado com o túnel da ansiedade. Ansiedade é o medo antecipado. E geralmente é algo que não existe, que nem vai existir. Eu até ia te perguntar isso, as técnicas que ajudam a manter a calma nos dias que antecedem a prova, né? Sim. Aí ele vai ter... Nos dias que antecedem a prova, eu sugiro que o aluno faça um círculo no papel, pega um papel, faça um círculo, coloque tudo aquilo que vem de fora dele que ele acha que atrapalha. Por exemplo, conversas ruins. Tem gente que vai chegar para conversar com você só com temas ruins, entende? Olha, se você não passar, a sua vida não anda. Se você não passar, você vai morrer de fome. Só desgraça. Seus primos passaram. Olha, aquele cara que era muito inferior a você intelectualmente passou. É hora de você tirar as setinhas de fora. Pressão dos pais, ressignifica. Porque você também não vai conseguir expulsar seus pais da sua casa. Mas você pode ressignificar essa pressão como excesso de amor, porque pai e mãe amam demais. Sim. Às vezes, a gente, para demonstrar o amor, a gente pressiona e fala: se não passar no que vem, você vai trabalhar, como se isso fosse o fim do mundo. Mas para alguns pais é o fim para o aluno. E aí, ele vai ter que fazer as bolinhas dentro do... Ele tem um círculo, tenta identificar o que tem dentro do círculo que está fazendo mal. Ou seja, como é que está essa autocobrança? Porque um dos maiores problemas dos meus alunos hoje é a autocobrança. Eu converso com muitos pais. Eles falam: Saulo, eu não cobro meu filho. Ele se cobra. Ele criou isso. Isso está vindo de algum lugar, né? Eu tenho 42, eu não sei a idade de vocês, mas eu sou de uma geração que a gente se comparava com 20 pessoas. No máximo. Entende? Com 16 anos, nosso espaço amostral ali de comparação eram 20 pessoas. Um menino de 16 hoje, 17, 18... ele se compara a 2.000 pessoas que ele segue no Instagram. Então ele tem um estímulo para se sentir menor muito maior do que nós tivemos. Então quando ele vai para o mundo, ele já vai: poxa, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Ele se compara com a gente do mundo inteiro, sem olhar a história real de cada um. Então ele tem tudo para ficar ansioso, a não ser que ele faça esse autoacolhimento. Essa comparação é muito danosa, né? Porque nas redes sociais a gente só vê uma parte da pessoa, né? Normalmente a parte que a pessoa quer mostrar, né? A parte que deu certo, né, Saulo? A parte ali vitoriosa ali, né? Superficial. Superficial. Então... ninguém posta no Instagram que tá num velório. Já viu isso? Se bem que hoje a galera tá nem tendo mais escrúpulos, que eu posso falar, né? Porque... Eu posso te dar um exemplo bem particular? Há 2 domingos, meus filhos foram fazer triatlo infantil. Então eu postei no Instagram uma montagem do triatlo. Poxa, 5 e 8 anos de idade. Eles nadaram, aí eu fui com meu filho de 5. Minha filha de 8 já nada muito bem, aí eu fui acompanhando meu filho. Depois pegou a bicicleta, eu fui correndo de bike, ele foi de bike, eu fui a pé, descalço, correndo. Depois foi a corridinha. Se você olhar no meu Instagram, você vai falar: caraca, que dia. Aí depois a gente ficou na praia até 4 da tarde. Que dia feliz. Saulo, você se realizou, você adorou aquilo. Pô, meu pé deu bolha, eu fiquei assado, meu joelho doeu. Eu falei: gente, eu queria ficar em casa o dia inteiro, curtindo série, vendo alguma coisa, lendo um livro. Entende? Mas o Instagram não vai mostrar isso. É verdade. Eu fico usando Bepantol durante 5 dias. Isso não aparece. Hashtag publi. Entendeu? É verdade. Mas é verdade. Mas assim, as técnicas, voltando aí pra mente, né? As pessoas terem... se controlarem, né, também nas vésperas aí das provas, no dia da prova também. Você estava falando a respeito sobre isso. Sim, vamos lá. Sono. Tem que dormir bem a semana inteira. Segundo, meu primo fez a prova virado e conseguiu uma nota boa. Mentira. Meu amigo fez a prova bêbado e passou. Mentira, são 180. No primeiro dia são 90 questões. Se o seu corpo tiver algum prejuízo, isso já atrapalha o seu desempenho. Então, sono, alimentação, relaxamento muscular ao longo da semana. Isso no pré-prova. No dia anterior, dormir bem, comer o que sempre come. Estou muito nervoso, não vai arriscar comendo o que nunca comeu.
No dia seguinte é dia de prova. No dia da prova, deu sono, pede para ir ao banheiro. A coluna doeu um pouquinho porque você está muito tempo sentado, pede para ir ao banheiro. Entende? Leva o lanche que você vai comer, coisas que você esteja habituado a comer. Não é dia de arriscar. Entende? Quem faz terapia, é bom já deixar agendado. Pô, vou na terapia na sexta-feira logo, para descarregar ali, entende? Direto com o terapeuta ali minhas questões. Quem não faz, tente praticar o que você sempre faz. Não vai inventar algo diferente. Ah, vou estudar sábado de 8 da manhã a 10 da noite, porque a prova é domingo. Não vai adiantar. Pegue como exemplos atletas de alto desempenho. Quem vai fazer maratona de São Silvestre um dia antes não corre. Na verdade, uma semana antes ele já está diminuindo o ritmo. Porque o preparo já foi feito. Agora é a parte emocional que pode arrebentar um aluno ou um atleta. Marissa, vamos fazer um corte aqui sobre as dicas para a prova? Podemos? Claro. Então, gente, olha só. O programa é de vocês. Então, nesse pré-prova, né? Então, o ideal é você dar uma relaxada sexta e sábado, né? Não vai para noitada, né? Não faz doideira, né? Não vai para bebedeira, nada disso, tá? Porque isso pode prejudicar teu rendimento, né? Como o Saulo falou, cuidado extremo com a alimentação, tá? Não vai comer aquele podrão, né? Na esquina, aquela maionese verde. Que alguém ama. Que alguém ama. Cuidado com a alimentação, por favor, tá? Outra coisa extremamente importante é você separar o material que você vai levar para a prova, que é o quê? A sua identidade, né? Que é a identificação sua com foto, tá? Isso é extremamente importante, né? O cartão de confirmação é até opcional, né? Com a identidade você consegue, mas se você quiser levar seu cartão de confirmação, ok? Extremamente importante você testar as suas canetas antes, aquela caneta preta de corpo transparente, tá? Tem gente que até indica você levar 2 canetas, ok? É importante levar 2 canetas que uma pode falhar, né? Na redação, por exemplo, é indicado você levar uma caneta de ponta mais fina. Porque a caneta de ponta mais fina, ela ocupa, você escrevendo, ela ocupa menos espaço, dá para você escrever mais, né? E uma ponta mais grossa para você, por exemplo, marcar o cartão resposta, né? Porque aí você gasta menos tempo marcando o cartão resposta. Essa é uma dica legal, tá? Mas teste suas canetas antes, ok? Outra coisa que é bom você treinar o trajeto antes, tá? Porque esses locais de prova, por exemplo, aqui em Macaé, a gente tem ali a cidade universitária, né? Então, são 4 blocos, né? Cabem milhares de alunos. Então, esse pessoal vai tudo para o mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, você vai pegar trânsito, né? Então, independente se você vai de carro, se você vai de ônibus, tá? Vai com intervalo de tempo tranquilo, para você não ficar desesperado, né, Saulo? Porque isso mexe no emocional também, né? Correria em cima da hora, chegar em cima da hora, né? Lembrando, o portão, ele abre ao meio-dia, né? Então, você entra de meio-dia a 1, tá? 1h30 começa a prova, então entre 1 e 1h30 você já está dentro da sala. E aí faz essa checagem ali e tudo, tá? Das suas coisas, né? Posso levar meu celular? Você pode levar seu celular, só que você vai ter que desligar. E aí eu vou falar aqui, eu vou dar uma dica, porque se eu estou falando é porque já aconteceu. Você tem que desprogramar todos os alarmes do seu celular. Porque mesmo que quando você chega na prova, você recebe um envelope que você vai colocar suas coisas ali, seu celular, por exemplo, né? E vai lacrar e vai botar embaixo da carteira. Tá? Se eu estou com o celular desligado, mas eu tenho um alarme programado, ele toca. E já tocou em prova. E aí, se toca o teu alarme do seu celular na prova, você é desclassificado. E eu conheço aluno que foi desclassificado por isso. Tá? Então, é uma dica assim, extremamente importante. Verdade. Não pode vacilar com isso, ok? Outra coisa, boné, óculos de sol, relógio de qualquer tipo, você não pode usar. Ah, mas eu gosto de sair com o meu boné e tudo. Tá, mano, mas na hora você vai ter que guardar. Óculos de sol também não pode usar, tá? Bom, então basicamente isso, tá? A identidade, né? Suas canetas. Ah, seu lanchinho, né? Não pode esquecer de levar um lanche. Por quê? É uma maratona, 5 horas e meia de prova, né? Então assim, vai te dar fome,
né? E o trabalho mental, ele consome muita energia. Parece não, mas dá fome, né? Então é uma hora, né? Até pra você dar uma relaxada, né? Tô cansado, vou esticar minha coluna e tal, né? Aí como, né? Pega um lanchinho ali, leva sua água e tal, tá? Sempre envelopinho transparente, tá? Se a sua garrafinha também, se tiver uma garrafinha transparente é melhor, ok? Para não ter problema. E um detalhe importante, né? Chegou ao local de prova, entre logo, vá para sua sala e escolha o lugar que você vai ficar sentado. Porque tem gente que fica na porta de prova e aí você vai encontrar gente que estudou com você há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Não é o momento ideal para rever o amiguinho que vai falar: eu faço pré-vestibular na NASA. E você? Entende? E outra coisa, nem toda sala de aula é como a sala que você estuda. Então, assim, eu não gosto de ventilador. Se eu for o último a entrar, só vai ter, se só sobrar um lugar que diante do ventilador, é ali que eu vou ter que ficar. Aí meu rendimento está comprometido. Então, quem chega cedo escolhe onde vai sentar. Eu gosto de ar-condicionado. Tem ar, então vai ficar perto do ar. Tem janela. Quem chega por último não escolhe. Pega o lugar que sobra. Isso pode ser pode estar batendo sol, por exemplo, né? Pode bater sol. Então, é uma coisa que eu esqueci de falar. Realmente, essa coisa de, né? Chegou, vai lá, escolhe seu lugar, porque quem chega primeiro escolhe o lugar, né? Sim. Seja ele na frente do ar ou fora do ar, na frente do ventilador, fora do ventilador, né? E a questão também da roupa que você vai, né? Vai com uma roupa confortável, né? Que você vai se sentir confortável, né? Dá uma analisada no clima aí, na previsão de como vai estar no dia, né? Se vai estar muito quente, se vai estar muito calor, né? Para você estar confortável, né? Com uma roupa confortável na hora da prova. Sim. Mais algumas dicas? São muitas, né? É só para se concentrar na hora da prova, entendeu? É para você ali, não, sou eu e essa prova aqui agora, não tem nenhuma distração. Uma coisa importante, né? Não se questionar durante a prova. Lê uma questão, marcou, achou fácil demais, deixa o que você marcou. Não vai desconfiar de você no dia da prova. Mas tem aluno que fala assim: professor, mas eu sou meio burrão, achei fácil demais pra mim. É porque você é inteligente, não é hora de se enganar, não. Entende? Foi muito fácil, eu vou desmarcar e vou marcar outra. Não faça isso. Nossa, quanta questão que eu já fiz em sala. Gente, o que vocês acharam, né? Porque a gente, dando aula, a gente sempre faz uma classificação pensando no TRI, né? Que é a questão média, né? Fácil, difícil. O que vocês acharam dessa questão? Professor, essa questão aí é fácil. Pois é, né? A questão fácil, mas tem muita gente que chega na hora e mas será que é só isso mesmo? Tem alguma pegadinha Tem alguma pegadinha aqui e tal. Não é, né? E na questão das exatas também tem muito assim, nas opções, né? Tem realmente às vezes tem algumas pegadinhas, né? Então, por exemplo, se você erra uma conta qualquer, as opções elas preveem erros comuns, sabe? Então, um número que você esquece, uma multiplicação que deveria ter sido por 2 e você esqueceu. Enfim, essas opções, todos esses erros que são previsíveis para o aluno, né, vão estar ali nas opções, né? Então, tem que estar bem atento na hora da prova, por isso que a gente falou, né? Para tomar cuidado com essas distrações todas, para você estar bem focado ali. A gente sabe que é difícil, né? Que é uma maratona, né? Mas é difícil para todo mundo, tá, gente? Tá todo mundo dentro do mesmo barco, né? Todo mundo vai enfrentar essa maratona aí e tem que manter a confiança. Aí uma coisa que eu queria falar também, porque a gente tem 2 dias de prova, né? E uma semana entre elas, né? Olha, fiz o primeiro dia, né? Para que eu vou ficar olhando gabarito? E ainda gabarito extraoficial, né? Porque a sua nota do Enem, ela depende muito do TRI, sabe? Quais foram as questões fáceis, você acertou as fáceis, as médias difíceis. E isso só o algoritmo do Enem que define, né? De acordo com as questões foram mais acertadas, né? Ou as que erraram mais. Então, cara, ficar olhando gabarito entre as provas, eu não acho aconselhável. Sim. Sabe por quê? Se de repente você vai olhar o gabarito, ai meu Deus, fui tão mal, só acertei, sei lá, 15 de humanas. Mas de repente aquelas 15 que você acertou vão valer muito mais pontos do que quem acertou 25, por exemplo, porque chutou um monte. Sim. Sabe? Então, não fique olhando gabarito, ainda mais que gabarito extraoficial,
porque apesar de vários colegas professores fazerem gabarito, mas às vezes o pessoal erra, entendeu? Então... E o SISU também vai considerar o que é de universidade para universidade, então não adianta muito ele ficar, acertei X questões, tá? A UFRJ vai dar uma pontuação a mais para humanas e a UF vai dar uma pontuação a menos. Então, de acordo com o curso que você escolhe. Né? Isso vai oscilar muito, então não vale a pena ele ficar feliz ou triste com esse primeiro dia. Faça o processo. A gente tem que viver um processo de cada vez. Depois do segundo dia você pode jogar o gabarito, porque já acabou mesmo. Mas assim, é um processo de cada vez, porque ainda tem o SISU. Então, o aluno já desesperado, porque para o SISU do ano que vem vai valer a nota do Enem do ano passado. Então, quem tem a nota também do Enem do ano passado vai poder tentar entrar na faculdade a partir de janeiro do ano que vem. Outros vestibulares também pegam as notas do Enem? Sim. Faculdade particular, sim, a maioria. Agora... Não, aqui em Macaé tem o IFE, aí você pode entrar também com a nota do Enem, né, com o vestibular separado, e a FEMAS também. Tá? O vestibular da FEMAS, né, para os alunos aqui de Macaé, quem vai fazer vestibular da FEMAS, você também pode utilizar a nota do Enem. E o IFE também, que é um vestibular separado, né? A UERJ estava... Na UERJ... Só pelo vestibular próprio. Sim. Eu acho. E as faculdades particulares, o aluno pode tentar o ProUni, né? Depois que vem o SISU, Sistema de Seleção Unificado, para as federais, ele fala pode um pouquinho desse SISU, ProUni, FIES, essa parada aí. Então, vamos. O SISU é o Sistema de Seleção Unificado. Então, ele fez o Enem, ok. Com a nota do Enem, ele vai se candidatar a uma vaga em qualquer faculdade federal do país. Aí ele vai poder escolher 2 cursos em 2 instituições diferentes, ou na mesma instituição. Lembrando, a primeira opção é a que está valendo. Se o aluno for classificado na segunda, ele está eliminado da lista de espera da primeira. Então, vou pegar um exemplo prático. Quero medicina, que é o que é mais competitivo e mais concorrido. Aí ele bota medicina UFRJ Macaé, primeira opção. Segunda opção, ele coloca enfermagem UF Rio das Ostras. Ele não passou na primeira chamada, mas ele ficou em terceiro na lista de espera da medicina. Mas, com essa nota, ele passa para a enfermagem Rio das Ostras. No dia que o SISU fechar, se ele for aprovado em enfermagem, ele é eliminado da lista de espera de medicina. Então, as 2 decisões têm que ser bem pensadas, para ele não se eliminar. É difícil, né? É difícil, apesar de que a medicina quase ninguém desiste do curso. Mas ele precisa ir sabendo disso. Aí acabou o SISU. Entrei para a Faculdade Federal. Ótimo, vai lá e faça a matrícula. Não entrou. Aí vem o ProUni, Programa Universidade para Todos, em que o aluno vai tentar uma bolsa de 50% ou de 100% em alguma faculdade particular, com a nota do Enem. E aí, ele vai ter que comprovar que ele tem uma renda mensal familiar per capita de 1,5 salário mínimo para ganhar a bolsa de 100%, ou 3 salários mínimos para ganhar 50%. E aí é tudo com a nota do Enem. Não conseguiu o ProUni. Não entrou na Estácio, na Unifes, nenhuma faculdade particular. A nota dele não passou, ele pode se matricular na faculdade particular, via o vestibular próprio ou com a nota do Enem, e tentar o FIES. O FIES é um empréstimo. O governo vai estar te emprestando dinheiro para depois você pagar ao se formar. E aí eu só sugiro para os alunos que vão fazer medicina, porque a faculdade é 12, 14 mil por mês. Quem for fazer faculdade particular... um outro curso que não seja tão caro quanto, dá para o aluno tentar trabalhar, ganhar a bolsa na faculdade e ir pagando. Não precisa do financiamento. É uma sugestão isso, tá? Boa, muito bom. Obrigada, gente. A gente está encerrando Nossa Macaé. Eu desejo aqui para os estudantes uma boa prova, tá? Vai lá com calma. Vocês acompanharam as dicas aqui, que foram muitas, tá? Muitas. Vocês são maravilhosos, viu? Arrasaram. E aí, vocês aí, estudantes que vão fazer as provas do Enem, o SISU, outras provas, saibam que colham essas dicas aqui, se analisem, estudem e boa prova aí, né? Porque é uma entrada aí para o ensino superior. E é isso. Hoje conversamos aqui com o professor de Química e coordenador do pré-vestibular social, Marcelo Viseu, e conversamos também com o professor de Geografia, Saulo. Inclusive, ele também é estudante de Psicologia. Verdade. Estou no 7º período. Tá quase Deus quiser, um ano e meio me forma. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Espero que o pessoal de casa também tenham gostado desse conteúdo aqui que a gente trouxe um pouquinho, mas super valioso. E vocês também podem acompanhar todos os outros programas nas nossas redes sociais.
nas redes sociais da TV Câmara, @Câmara de Macaé. Lá você vai encontrar outros podcasts, também jornais, né? Programas da casa, o Jornal 360, como eu falei no início, que eu apresento, vai ao ar toda sexta-feira no YouTube Câmara de Macaé. Aí você pode acompanhar também. Lembrando também que temos sessões, né? As sessões da Câmara de Macaé, que acontece toda terça e quarta, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo YouTube Câmara de Macaé, tá? Obrigada, gente. Que vocês querem deixar alguma mensagem final para os estudantes, para as pessoas que vão fazer aí o Enem e outros vestibulares? Sim, tenham calma. O Enem não é o início nem o fim, é só um processo. Se você não passar agora, ano que vem tem de novo, e faça uma boa prova. É isso aí, eu queria desejar uma ótima sorte, né? Muita calma, tranquilidade e que vocês consigam fazer uma ótima prova. Vocês estudaram, vocês estão preparados, acreditem. É só ir lá e ser feliz. Boa. Felipe, câmera do meio, por favor, pra gente dar aquele tchau pra galera que ficou até agora acompanhando a gente. Foi? Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Valeu, até a próxima. Tchau, gente. Boa prova. Boa prova. Valeu. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.